mais difícil de superar para você pessoalmente? Essa é uma ótima pergunta. Digamos que eu seja um pensador em recuperação, portanto, o vício de pensar é um grande problema para mim. De que forma? Você é um pesquisador acadêmico, é professor, então precisa pensar, Eu né? penso. Portanto, isso não significa que pensar seja um problema, mas quando vivo viciado em meus próprios pensamentos, por exemplo, como cientista, se eu tiver uma grande ideia, ou o que o meu cérebro acha que é uma grande ideia, eu defino e digo, essa é a melhor ideia do mundo. E começo a dizer a todos que essa é a melhor ideia. Talvez eu não tenha uma boa reputação por ser humilde, por exemplo. E se alguém fizer um experimento científico que diga sua ideia está errada, e eu protestar contra isso, na verdade, não sou mais um cientista. Porque como cientista, você realmente está dizendo esta é uma hipótese, Certo. todo mundo vai querer provar que eu estou errado, não é isso? Esse é o ponto principal. Essa é a beleza da ciência. Não acreditamos em nossa própria propaganda. Definimos uma hipótese e ficamos tão felizes se ela for refutada como se for comprovada. E depois, né, alguém encontra uma solução para qualquer que seja a hipótese e a resposta real? Sim, e é disso que se trata a ciência, de ajudar a levar a humanidade adiante, em vez de preservar um legado, que sou eu. A isso... Eu estou sempre certo, eu tenho Certo. respostas. Como seria divertido sair com esse tipo de pessoa? Então todos os cientistas são super humildes assim? Eu gostaria. Há uma piada na física que diz que a física progride em um funeral de cada vez. Isso foi no início dos anos 1900, quando havia muitos nomes realmente importantes na física. E os jovens diziam, bem, eu não sei, isso... E os velhos tinham tanta influência que, basicamente, era preciso esperar até que eles morressem para apresentar novas ideias. Uau! Então o vício em pensamentos e os pensamentos que você tinha eram sobre o quê? É que o processo de pensamento em si pode ser muito empolgante. É do tipo, e quanto a isso? E o que você acha disso e sobre isso? Acho que isso decorre, de certa forma, de uma curiosidade natural, que eu provavelmente sempre tive. Curiosidade, uma coisa ótima. Certamente podemos falar mais sobre isso, mas também a curiosidade pode se transformar em uma mudança de essa é uma ótima ideia para essa é a minha ótima ideia. E esse vício em si mesmo como, dê uma olhada em mim, sabe? Sim, o ego é problemático. Entendi. Então por quanto tempo você acha que teve Minha isso? vida inteira, sabe? Sério? Até quando? Eu não sei, ainda está lá, tenho certeza. É, claro. Mas você está mais ciente, né? Como você aprendeu a Bem, abandonar é interessante, isso? sim. Quando comecei a procurar e comecei a praticar bastante a meditação, eu mesmo fazia retiros de meditação silenciosa e coisas assim para realmente começar a olhar para dentro de mim e para a minha própria mente e ver o que estava me causando sofrimento. E uma das principais coisas que estava me causando sofrimento era ser viciado em meu próprio pensamento. Viciado em mim mesmo. É como se eu dissesse, A sua propaganda, né? Quando eu realmente olhei para isso com cuidado, não me senti muito bem. Ser viciado em ser mais do que os Sim. demais, né? Por quê? Porque não é bom estar certo e ter um ego em que as pessoas dizem você é incrível, você é inteligente, você é talentoso. Por que isso não é Porque bom, né? os egos precisam ser alimentados. Então, e se pudermos encontrar algo que saia desse processo e mantenha o ciclo em andamento? Então, se o gatilho é alguém dizer, essa é uma ótima ideia, e o comportamento é que eu fico com o peito todo inchado, tipo, sim, é uma ótima ideia. Essa recompensa que vem na forma de entusiasmo. Isso precisa ser alimentado. Então, preciso de mais elogios ou de mais pessoas dizendo, essa é uma ótima ideia, ou terei mais ideias excelentes. Isso é muita pressão, sabe? Para o ego se manter dessa forma. E o que eu descobri foi que podemos, de fato, sair desse processo e encontrar algo que seja mais gratificante. Portanto, isso está relacionado aos hábitos. A única maneira de mudar os hábitos é atualizar o valor da recompensa. E há duas partes na atualização do valor da recompensa, mas é útil entender como elas são configuradas em primeiro lugar. Pense, muitas pessoas estão tentando perder peso, por exemplo. E talvez elas estejam na meia-idade e seu metabolismo já não seja o mesmo de quando tinham 6 anos. Mas pense em todas as festas de aniversário que elas iam e nas quais associavam bolo e sorvete a presentes, diversão, amigos e tudo mais. Assim, somente cria esse hábito de que o bolo e o sorvete têm um certo valor e temos uma parte do nosso cérebro chamada córtex frontal orbital que, na verdade, armazena toda essa hierarquia de valores de recompensa. Portanto, quando nos apresentam um bolo, é o nosso cérebro de 6 anos que diz isso é ótimo.
Quando estamos em nosso corpo de 40 ou 50 anos, é como se disséssemos, meu metabolismo, podemos diminuir um pouco o ritmo desse bolo? E não podemos usar o nosso cérebro pensante, a parte pensante do nosso cérebro, que é a parte mais jovem e mais fraca do cérebro de uma perspectiva evolutiva, para superar o corpo sentimental, porque essa parte antiga do cérebro diz, isso é ótimo, faça isso. Mas, na verdade, é apenas nosso cérebro de 6 anos de idade em nosso corpo de 40 anos, e isso é problemático. Portanto, essas coisas são criadas e estabelecidas, e a única maneira de mudar esses hábitos é fornecer ao nosso cérebro informações precisas e atualizadas agora. Como que? Bem, literalmente prestando atenção aos resultados do comportamento. Vou lhe dar um exemplo de alguns dos trabalhos científicos que realizamos. Trabalhamos muito para ajudar as pessoas a pararem de fumar, por exemplo. E uma das primeiras coisas que fizemos em um dos nossos primeiros estudos aqui foi fazer com que as pessoas prestassem atenção enquanto fumavam. Então, estou pensando em um cara que estava fumando há 40 anos, certo? Então, um maço por dia durante 40 anos, isso dá 20 cigarros por dia. Calculamos isso e ele havia reforçado esse ciclo de hábitos 293 mil vezes. Oh, meu Deus, de fumar Sim, cigarro? fumando um cigarro. Quase 300 mil vezes. Portanto, esse era um hábito bastante arraigado para ele. Então, dissemos, ok, preste atenção enquanto fuma. O que isso significa, Então, prestar qual é o atenção? gosto? Qual é o cheiro da fumaça? E todas essas coisas, certo? Preste realmente atenção ao processo neste momento, para dar ao cérebro informações precisas e atualizadas e diga, isso é realmente bom? Não o seu cérebro de 13 anos que estava se rebelando ou tentando ser descolado, ou o que quer que seja, que depois se tornou um hábito e você simplesmente fuma. Você não paga, e a maioria das pessoas está olhando para o celular enquanto está fumando. Elas não estão prestando atenção. Bem, ele prestou atenção. Estou pensando em alguém que acabou de descrever isso muito bem, que disse, tem cheiro de queijo fedorento e gosto de produtos químicos. Que nojo. Quando ele prestou então atenção. eles começam a perceber. Espera um pouco, os cigarros realmente têm um gosto nojento. Eles não têm um gosto certo, bom. é. E é por isso que os cigarros eletrônicos têm sabores, certo? Para mascarar. E agora é Sim, mais sim, viciante, sim. né? Meu irmão deve ter fumado por uns 20 anos por aí. Eu não devo dizer que eu não tô levando crédito, mas eu tentei fazer com que ele parasse de fumar por 20 anos. E ele finalmente parou de fumar. Ótimo, ganhamos. E ele começou a fumar vape. E aí ficou com todo aquele papo de tipo, é melhor pra você, isso e aquilo, mas a gente pode ver que continua Ainda é sendo muito nicotina, sim. viciante, né? É, a E nicotina. continua no vício. Então, voltando à história, esse cara começou a prestar atenção, vendo que o gosto do cigarro não era muito bom, e ajudou seu cérebro a obter essas informações precisas e atualizadas que dizem, o valor da recompensa de fumar não é tão grande assim, o que, na verdade, abre espaço para o que eu chamo de uma oferta maior e melhor. Vou dar outro exemplo. Um rapaz que veio à minha clínica, que foi encaminhado para mim por causa de um transtorno de ansiedade. E ele chegou e, na verdade, parecia bastante nervoso quando entrou pela porta. E quando fiz seu histórico, descobri que ele tinha um medo tão grande de dirigir que tinha pavor de sofrer um acidente de carro na estrada, que mal conseguia dirigir. Basicamente, ele se isolava em sua casa. Portanto, apenas para dirigir alguns quilômetros até minha clínica já era difícil para ele. Outra coisa que notei nele foi que ele estava muito acima do peso, certo? Então, para ele, a primeira coisa que precisávamos fazer era mapear quais eram seus hábitos e quais eram seus ciclos de hábitos. E descobrimos que ele tinha esse hábito de ter medo das coisas. Ele deu um exemplo de quando saiu para jantar com a namorada e teve o seguinte pensamento. Talvez eu seja alérgico a peixe. Eles estavam em um restaurante de sushi e ele ficou muito assustado. Seu cérebro racional estava dizendo, você não é alérgico a peixe. E ele sabia disso racionalmente, mas seu corpo sensível dizia, vamos sair daqui, e eles tiveram que sair. Por isso, desenvolvemos esses programas de treinamento de atenção plena baseados em aplicativos para ajudar as pessoas a prestar atenção e mapear seu ciclo de hábitos. Então, dei a ele um aplicativo para ansiedade chamado Ansiedade Relaxante. Dei a ele esse aplicativo e o mandei para casa. 2 semanas depois, ele voltou e estava com um grande sorriso no rosto. E eu perguntei, o que está acontecendo? Ele disse, perdi 6 quilos. E eu disse, espere, achei que estávamos trabalhando com ansiedade. Ele tinha transtorno de ansiedade, uma ansiedade generalizada. E ele disse, percebi que eu comia como uma forma de lidar com minha ansiedade. Eu me sentia um pouco melhor comendo, mas percebi que a recompensa não era tão grande assim. Então, simplesmente parei de comer por estresse. Pensei, nossa, não me sinto bem com meu corpo porque estou acima do peso, isso não está ajudando minha ansiedade. Então ele simplesmente parou. Ele perdeu 6 quilos em 2 semanas. Voltou quando, 3 ou 4 meses depois, já tinha perdido 15 quilos. Ele retornou alguns meses depois
E a sua ansiedade estava muito melhor, de modo que ele havia perdido 38 quilos, acho que nesse ponto. Sua pressão arterial voltou ao normal, antes era alta, e ele agora era motorista. Então, quando alguém chega até você e tá lutando contra o vício, qual é a primeira coisa que você pediria para a pessoa fazer caso ela estivesse se autoavaliando? Se a pessoa não tiver tempo para falar, ou com um terapeuta, com um especialista em vícios também. É tipo, vamos criar uma lista dos seus medos, ansiedades, vícios atuais, hábitos. Qual é o processo que Eu você pediria se que eles debruça? mapeassem qual é o seu principal ciclo de hábitos. Positivos, negativos, Deles. qualquer um. Eu me levanto às 6 da manhã, escovo os meus dentes, vou à academia às 9 horas, eu fumo um cigarrinho no almoço, o que quer que seja, né? Qualquer coisa. Podemos falar sobre os hábitos positivos daqui a pouco, pois esses também podem ser promovidos por meio da conscientização. ok. Mas os hábitos negativos, aqueles que estão causando problemas, são um ótimo lugar para mapear as coisas, pois eles é muito mais fácil vê-los, porque eles estão causando dor. Eu sou fumante, eu fumo todo dia, eu bebo todo dia, eu como porcaria todo dia. Quais são os 5 ou 6 vícios comuns que a maioria das pessoas tem aqui na América e que você percebe? O que estou vendo? Bem, eu trabalho muito não só com vícios, mas também com ansiedade e alimentação excessiva. Então, eu diria que entre os principais problemas, um dos mais importantes é a preocupação. Preocupação com o futuro. Esse é um Isso é um ciclo de hábito? hábitos. Ele é reforçado negativamente. Porque você está sempre se preocupando, nosso cérebro foi Sim, projetado bem- para isso, né? Para se manter vivo, né? Portanto, a preocupação não necessariamente nos mantém vivos, mas nosso cérebro foi projetado para planejar o futuro. Portanto, o que nosso cérebro está tentando fazer é minimizar a incerteza. Ele está tentando mapear, ok, como isso vai se desenrolar? E se eu puder saber exatamente como isso vai acontecer, seja bom ou ruim, eu me sinto melhor, certo? Mesmo que eu saiba que vai ser ruim, pelo menos eu sei que vai ser ruim. Essa incerteza é pior do que saber. Então a preocupação é a principal. A principal delas, sim. Alguns dos mais comuns. O fumo ainda é um dos principais assassinos. Sim. E os cigarros eletrônicos não estão ajudando essa pobre população de adolescentes que está ficando viciada. Os adolescentes são viciados em vape, né? Qualquer coisa nova que Sim, aparece. acabei de ver um estudo que descobriu que 27% dos alunos do ensino médio usaram um cigarro eletrônico no último mês. Para com isso. Porque as taxas estão indo na direção errada, certo? Sim, estão subindo. É Estão terrível. subindo. E por que é preocupação, é estresse, ansiedade? É porque todo mundo tá fazendo e você vai e faz? A nicotina agora tem gosto de manga e hortelã. Não tem gosto de fumaça, Sim, de tabaco, você tem essa né? coisa de aspecto futurista que parece uma unidade USB e que produz essa nuvem maluca de coisas que você pode soprar pela boca. Parece futurista, legal e tem gosto de manga. Que adolescente não gostaria de experimentar isso? Excelente